paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver a todos nesse momento, trazendo harmonia através das preces, através do salmo, através de toda essa ambientação que nos envolve, nos prepara para a reflexão dessa obra tão importante, que é a obra basilar da nossa amada doutrina espírita, filosofia, que é ciência, que nos aconchega, que traz as respostas, que provoca esse estado de liberdade, de autonomia, não é, Sr. Inácio? Que deve nos proporcionar a todo momento essa nossa autonomia, a autonomia de adentrar no conhecimento, refletir, meditar e saber quão é importante ter nas nossas vidas algo que nos conforte, que nos ilumine com a palavra e com a verdade a partir do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês sabem, essa é a primeira obra basilar da nossa doutrina, publicada por Allan Kardec em abril de 1857. Nós vamos começar aqui a projeção para que a gente possa já ir se ambientando na sala de aula, né? Vamos assim dizer. Vocês já estão vendo. Só um momentinho. Só puxar aqui a tela para mim para poder... Bem, meus irmãos, como eu falei, nós vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Nós estamos na transmigração progressiva e nós sempre estamos buscando um início, trazer a figura do nosso Mestre Jesus para daí iniciarmos a nossa reflexão. Vocês estão vendo o nosso Mestre adentrando no templo de Jerusalém, onde ele sempre trazia aos sábados a reflexão sobre o Antigo Testamento, sobre a palavra, sobre as Escrituras, ponderando sempre com o fariseu. Lá no fundo vocês veem a figura imponente dos fariseus, que como guardiões da lei, né, como eles assim se sentiam, sempre tinham esse olhar arrogante perante o mestre, devido à sua sapiência, a forma como ele trazia e se portava. Ao lado nós vemos alguns dos apóstolos e a multidão que sempre o cercava, buscando essa fonte viva que era a palavra do nosso Mestre Jesus. E no templo, Jesus sempre procurava trazer os esclarecimentos que, para nós espíritas, e que estudamos a doutrina espírita, é exatamente estudar o Evangelho, o Novo Testamento. Estudar os exercícios e os exemplos praticados pelo nosso Mestre. O livro dos Espíritos, ele já nos dá o norte, o prumo, quando ele traz na questão 625, quando é perguntado se nós temos um modelo, né? Kardec pergunta aos Espíritos, e eles de pronto já dizem que vede Jesus é a resposta que os Espíritos assim nos dão. E baseado nessa resposta, é esse o nosso guia, é essa a nossa fonte que nós temos que buscar para estar sempre norteando a nossa vida. É uma tarefa que requer um exercício diário, mudança de conduta e comportamento. Só um momento. Eu venho só destacar essa frase, que inclusive foi até publicada nos nossos grupos do Instagram, e nós estamos com um grupo agora dedicado, né? Carlinhos está à frente desse grupo, e outros também, junto com o Cris, Eugênio, Antônio e seu Inácio também, que já estão coordenando, trazendo essa palavra, trazendo os ensinamentos, e eles colocaram essa frase hoje. Eu gostaria de trazer, pedir para o Antônio me permitir que ela fosse colocada aqui também, na abertura da nossa noite, que esse nosso irmão Alfredo, né, um irmão espiritual, o nosso amigo, nosso companheiro que está sempre colaborando, ele trouxe essa reflexão: portanto, amar a Deus, o homem apaixonou-se pelas suas obras e passa ele mesmo a ser a expressão atuante desse amor.
É uma reflexão profunda em pouquíssimas palavras, e só realmente o nosso irmão Alfredo poderia trazer para nós aqui, nos auxiliando também, além de tantos outros auxílios que nos permitem a nossa caminhada. Como eu já falei, nós estamos no item 4, transmigração progressiva, do livro segundo. Nós sabemos que esse livro segundo, ele teve o desdobramento, que é o livro dos médiuns, que nós estamos estudando junto com o seu Inácio. O livro primeiro, ele foi desdobrado por Kardec, ampliado os temas para a Gênese, como nós sabemos, e o livro terceiro do Livro dos Espíritos, que é exatamente quando Kardec, vendo a necessidade, né, de estudando as leis morais, ele aumenta e amplia esse conhecimento para o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro quarto, que também está contido nesse nosso livro que nós estamos estudando, e nós vamos estudar mais na frente, que ele é intitulado de Esperanças e Consolações. Kardec, ele ampliou esse conhecimento através das suas perguntas, porque ele viu a necessidade, diante da obra do primeiro lançamento desse marco inicial, de publicar O Céu e o Inferno, que está, no momento, ambientado em algumas dúvidas, em algumas situações, que no tempo correto e dentro da nossa programação, ela vai ser estudada junto com o Antônio, em colaboração do seu Inácio, e todos nós que estamos aqui reunidos. Nós iniciamos a questão 89, paramos na 192A, e vamos progredir na questão 193. Estou só trazendo assim, só esse passeio para a gente ver as questões que nós já utilizamos, como a questão 89, né, que foi feita aquela pergunta: o espírito goza de plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação? Aí não, porque o espírito é o início da criação, ele está naquele momento, né, fazendo o paralelo para o carnal. Então ele joga para a criança normal aqui, e dessa forma ele está com a mente ainda um pouco anuviada, vamos dizer assim, dos conhecimentos. No caso, o Miramês, ele colabora com essa questão, onde eu destaquei esse pequeno trecho aí, por onde andamos, levamos o que é nosso e a nossa criação mental, da importância de nós estarmos sempre vigiando os nossos pensamentos, sempre tendo esse cuidado. Fomos para a questão 190, né? Qual o estado da alma na sua primeira encarnação, quando os espíritos respondem que é da infância, né? Relacionada com a vida corpórea, e ele vai desenvolvendo esse tema, trazendo esclarecimentos. Depois nós entramos no primeiro bloco de perguntas, na questão 191 e na questão 191A, né, quando eles perguntam se as almas do nosso selvagem são almas no estado de infância. Ele diz que infância é relativa, né, e eles perguntam, então, se essas paixões, né, são um sinal de desenvolvimento, e ele diz que desenvolvimento sim, mas não de elevação, porque eles ainda num processo de evolução. Kardec, ele comenta essa questão, né, ele traz uma vida dos espíritos em conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corpórea. Vocês veem que eles estão sempre fazendo essa relação e trazendo esse esclarecimento para a gente. Miramês, ele entra, faz essa reflexão, aprofunda, né, quando ele faz aquela menção às tribos indígenas, ele faz aquela relação com aqueles espíritos que ali se encontram. São alguns espíritos que estão em um estado evolutivo ainda bastante atrasado, mas tem aqueles nossos irmãos que em outras encarnações, com a sua elevado intelecto, vêm encarnar nesse grupo, né, esse grupo indígena, para poder daí desenvolver outras especialidades do espírito. Ele vem, de certa maneira, sublimar o espírito, dando mais valor àquilo que é o simples, o que é a natureza, o que é que está refletindo, o que é viver em comunidade, e devido à inteligência dele perante os outros, ele auxiliar na evolução contínua, porque nós estamos sempre dependendo, vivemos num meio social, não fomos criados para o isolamento, aquele isolamento da ociosidade, de ir para as montanhas e ficar em contemplação, não. A ociosidade, né, isso é uma palavra grega que, na sua expressão mais profunda, ela vinha exatamente trazer a reflexão que os filósofos se utilizavam naquela época para adentrar essas questões e se aprofundar. Então, a palavra ócio, na época, né, e voltando para a origem da palavra em grego, ela não tinha essa conotação pejorativa que se tem da ociosidade
do parasitismo, vamos dizer assim, do não produzir. Naquela época, grandes obras foram criadas através do ócio, grandes obras literárias, devido a quê? Do ócio produtivo, o ócio do observar, do planejar, do verificar dentro daquele contexto todo, e principalmente o desenvolver os temas que eles adentravam naquela época da filosofia, onde estavam se procurando as perguntas da criação, de onde nós viemos, para onde fomos, e os grandes filósofos gregos já se utilizavam dessa palavra ócio para exatamente exercitar e trazer as grandes obras que foram publicadas e servem como base até hoje na nossa história. Miriam Mendes, ele sedimentou esse primeiro bloco, e aí nós estamos falando de 2 momentos que nós vivemos já, quando eu gostaria de destacar só essa parte final, quando ele fala que o estudante da doutrina dos espíritos deve orar, meditar nas leis espirituais que gradativamente vão trazendo ao seu conhecimento os segredos da vida, e quando passa a conhecê-los, a liberdade vai chegando em seu coração. E é isso que nós estamos trazendo no nosso dia a dia, trazer essas reflexões, nos possibilitar, ao adentrarmos nesse conhecimento, refletirmos e, principalmente, nos transformarmos moralmente. Nós não estamos aqui formando espíritas. Ninguém que está nesse grupo aqui, no final, vai receber um certificado de conclusão do curso do Livro dos Espíritos. Não vai ter carteira de estudante, não vai ter meia passagem, não vai ter diploma, né? Não vai ter nada disso. A diplomação vai ser a evolução que cada um vai empreender na sua vida, no seu melhoramento, no ponto de vista que ele vai modificar quando ele se adentrar em questões do dia a dia dele, se libertar dos dogmas de outras religiões. Todos nós viemos de outras religiões. Eu vim do catolicismo, eu fui batizado, crismado, casei em igreja católica, mas a partir do momento que eu comecei a minha vida de esclarecimento através da doutrina espírita, primeiramente eu tinha que frequentar por causa dos meus pais, que eram católicos, mas eu sempre, desde de criança, tive a questão da mediunidade. Depois, na adolescência, tive acesso ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo. Mesmo adolescente, lia, não entendia muita coisa, mas alguma coisa ficava na minha mente e eu consegui compreender. E a partir daí é que a gente vai fazendo a nossa transformação. Devemos respeitar todas as religiões, devemos respeitar aqueles nossos irmãos que estão lá nas religiões e estão felizes. A partir do momento que nós temos abertura para conversar com eles e trazê-los para o esclarecimento da nossa doutrina, devemos o fazer, não devemos nos negar, nem devemos ter vergonha de dizermos que somos espíritas, porque o espiritismo ele veio para unificar, para trazer esclarecimento, para tornar o que era antes incompreensível em algo que você possa compreender, possa ter no seu íntimo a compreensão da palavra do Antigo Testamento também, porque ele é uma afirmativa da vinda do Mestre. Quando você estuda o Evangelho, você tem que estar sempre fazendo essa remissão no Antigo Testamento. Então, você trazer esse conhecimento para essas pessoas, você estar, de certa maneira, evangelizando. Precisamos nos evangelizar e depois evangelizar aqueles que nos servem. E isso nós podemos fazer com as expressões mais simples, que aí nós já podemos, e vimos aqui em várias situações, vários testemunhos, em várias situações do dia a dia, eventos que nos ocorrem, seja no trabalho, na rua. Enfim, nós não devemos nos negar a trazer uma palavra de alento, de conforto, e sempre falando no Evangelho, que é falar do Espiritismo. Essa primeira questão que vocês estão se deparando, todos nós estamos nos deparando na tela, é a questão 93, quando Kardec pergunta: em suas novas existências, pode o homem descer mais baixo do que já esteja na atual? Quando ele pergunta descer mais baixo, né, a gente sempre faz essa relação do alto é a divindade e o baixo é algo do mal, o da ignorância, o do desconhecimento, mas nós sabemos, né, Toninho, que não existe esse alto e baixo. Nós estamos interligados entre dimensões que estão sobrepostas, mas que não existem conflitos entre elas. Então, o alto e baixo é uma necessidade de vocabulário, de língua, para que as pessoas possam entender
quando se falar do alto, fazer essa remissão do que é puro, sublime, né? Se falar, Deus está no alto, nas montanhas, no pico. Deus não está na montanha, no pico. Deus é a montanha, Deus é a natureza, Ele está em todo lugar, Ele está dentro de nós. Nós é que ainda não nos colocamos junto de Deus, não nos colocamos fazendo parte dele ainda, porque a nossa fé ainda é pequena. A minha é pequena ainda. Eu me sinto pequeno diante do dia a dia, quando a gente se abafora, fica diante de certas circunstâncias, apavora, né? Fica com medo, mas a gente às vezes esquece de refletir, de estar sempre pedindo o auxílio do nosso Pai. Os Espíritos respondem que, em termos de posição social, nós podemos sim vir com essa, vamos dizer assim, essa decaída de cargos, né, vamos dizer assim, de níveis sociais, mas como espírito não, nós estaremos sempre evoluindo. Se essa encarnação eu vim como, sei lá, um cara bem, um CEO de uma empresa, alguém de um cargo importante, na outra eu posso vir alguém bem simples, de uma profissão bem humilde, que não necessite do intelecto profundo que ele tinha na anterior para desenvolvê-la, mas apenas o trabalho da força. Por quê? Porque ele utilizou mal o intelecto. Então, aquilo que ele aprendeu, ele não perdeu, mas ele usou mal. Então, ele tem que voltar, tem que aprender a rudeza do trabalho do dia a dia, tem que valorizar aquele movimento, a dor, o sofrimento, para que ele, em resignação, aceitando aquela nova vida que ele está tendo, ele possa ascender espiritualmente. Então, os espíritos nos respondem que você pode vir, sim, em posição social. Posição social é uma hierarquia criada pelos homens. Isso aí é de acordo com preceitos, contextos sociais criados pelos homens para segregar, separar, relegar A, B ou C, não permitir que A, B ou C tenham acesso a isso, aquilo, benesses que deveriam ser para todos, indistintivamente, porque todos nós somos usufrutuários dos bens deixados por nosso Pai. Nós apenas usufruímos dele, apenas usamos, porque nós não levamos nada daqui da nossa terra. Nós só vamos exatamente levar as lágrimas que enxugarmos, aquilo que aprendemos, as amizades que deixarmos, as alegrias que compartilhamos uns com os outros, aquele que nós demos a mão e puxamos juntos e crescemos. Esses sim, esses são os momentos que vão ficar eternamente junto de todos nós. Nenhuma riqueza será levada, nada, nenhum bem material. Quando lá chegarmos, vamos ser totalmente ignorados por aquilo que fizemos com relação aos nossos bens materiais. Aí está a nossa obra, a filosofia espírita, que nós usamos como uma forma de robustecer os pensamentos, é uma obra auxiliar, que nós estamos nos cercando desde o início, psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Quem não tiver essa obra, a gente disponibiliza ela em PDF, né? Nós temos aí, eu e Antônio, mas nós pedimos para que aqueles que tenham condições de adquirir a obra o façam, porque nós sabemos que é um trabalho que necessita e precisa da venda desses livros para manter em centros, para que possa a manutenção da obra, da palavra, ela seja propagada. E no mês ele traz a primeira reflexão sobre esse tema da ascensão, se nós podemos ascender ou decair na ordem social, mas se como espírito também decaímos, e ele já começa a trazer essa reflexão. Ele diz que o espírito, como nós vimos com a resposta dele lá, né, dos espíritos, o espírito não regride, ele sempre avança para a frente e para o alto. O que pode acontecer é a alma descer socialmente, regressão material, é escola para o espírito. No entanto, o que aprendemos nunca mais esquecemos, pois significa despertamento. Os valores espirituais adquiridos irradiam sempre em todas as reencarnações. A segunda reflexão que Miramês nos traz é que o homem pode descer na posição social até o zero,
se essa for a vontade do Pai, e se essa decida servir-lhe de educação para o aprimoramento. É por esse motivo que a alma passa de país para país, de família para família, sempre trocando de posições sociais. É, pois, um movimento constante, e é esse exercício que lhe faculta as reencarnações, que o espírito imortal conhece a verdade. Através desse processo contínuo, quando a gente fala de descer ao zero, não é nosso Pai que está nos castigando, somos nós que decaímos da lição. E Ele, como um bom pai, porque nós temos muitos pais aqui presentes, nem sempre os filhos compreendem e muitas vezes entendem o que é bom para ele. Às vezes nós temos que dar medicamentos amargos para os nossos filhos, para que eles possam se curar, mas eles não compreendem, assim como nós também não compreendemos quando, pela dor, pelos dissabores das nossas faltas, Deus, o nosso Pai, que é justo, né? Ele é a justiça, Ele é o amor, Ele não é amoroso, Ele é o amor, Ele não é justo, Ele é a justiça. Então, a justiça de Deus, ela é absoluta. Nós não a conhecemos, mas sentimos no decorrer das nossas provas que aquilo que aconteceu conosco foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Muitas vezes são eventos que nós lançamos o olhar de uma catástrofe, de algo terrível, de uma perda, seja uma perda financeira, principalmente, a gente sempre busca esse viés, porque é o que mexe mais com todos nós, é essa incerteza que todo o nosso país vive no momento, essa questão que nós estamos vivendo no nosso estado, um decreto fecha, outro decreto abre, um manda continuar, um diz que não pode fechar porque não tem outra fonte de renda. Então, tudo isso faz parte desse grande aprendizado que nós estamos nos impondo nesse momento do nosso planeta, porque é um momento que vai passar. Ele é sazonal, como todos os outros grandes momentos, mas a gente tem que aprender a lição, porque senão vamos ficar presos nelas. E outro local para aprender essa lição talvez nem seja mais aqui na Terra, devido à nossa recalcitrância, estarmos reiteradamente cometendo o mesmo erro. Então, o nosso pai vai dizer, olha, Marcos, infelizmente você não passou pela milionésima vez naquela prova, então você não tem como ir mais para o planeta Terra. Você vai ter que ir para um planeta mais atrasado para ver se você aprende, pelo amor de Deus, né? E você consegue evoluir na sua escala espírita. Kardec ainda traz, Miramês ainda traz mais uma reflexão, são 3 reflexões a respeito dessa única questão. Quando ele fala que quando encontramos homens que nascem mutilados dos seus sentidos, não quer dizer que esses homens regrediram espiritualmente. A regressão, ela é aparente, pois a alma conserva no seu reservatório de vida as lições assimiladas na grande escola de Deus, a vida e a natureza. Subir, novamente essa questão do subir, é uma realidade, ou seja, ascender, crescer espiritualmente. Descer é uma ilusão, ou seja, regredirmos. Apeguemos-nos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, da forma que ele revive no Espiritismo, que as lições de reformas, de entendimento e de amor clareiam os pensamentos e dão forças para a vida que devemos levar em busca da libertação. É isso que a doutrina espírita busca a todo momento, e é isso que nós estamos buscando diariamente, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Vamos adentrar em outras obras, como o Evangelho de Mateus, o Céu e o Inferno, tudo dentro da programação a qual os homens é que têm que iniciar. Nós, homens, teremos que iniciar as tarefas e seremos auxiliados. Mas tudo vai depender do nosso trabalho. Os nossos irmãos espirituais não vão fazer o trabalho por nenhum de nós. Eles vão nos auxiliar naquilo que seja possível e permitido. Mas não carregarão a nossa cruz. A nossa cruz, ela é nossa.
O peso que foi colocado nela é o peso ideal para que nós todos tenhamos a capacidade de seguirmos com ela. Isso é só um referencial da cruz do Cristo, porque o Cristo diz: aquele que quer me seguir se despersonaliza, vamos dizer assim, né? E pega a sua cruz e me segue, porque nós sabemos que seguir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é uma tarefa que nos requer mudanças, e nós não seremos muitas vezes apoiados dentro da nossa própria, do nosso próprio seio, do nosso próprio lar. Alguns lares combatem aqueles que entram nesse conhecimento, principalmente o conhecimento da doutrina espírita. Nós ainda somos combatidos, não somos combatidos como alguns irmãos das religiões africanas, né, o candomblé, a umbanda, que ainda como estados do Rio de Janeiro, ainda existe um preconceito muito forte, várias casas de santos, muitos irmãos dessa religião ainda são atacados, eles ainda sofrem com isso, por esse preconceito forte dentro da sua religião, que isso é um direito que o nosso Estado garante, a Constituição do nosso país garante o livre exercício das religiões. Nós vivemos num país laico, isso quer dizer que ele não adotou nenhuma religião. Se ele não adotou nenhuma religião, é obrigação do Estado defender todos aqueles que necessitam expressar a sua religião, a sua crença, o seu credo. Isso é garantido, mas infelizmente algumas religiões ainda sofrem fortemente de uma maneira desleal, dentro das suas casas, dentro dos seus terreiros, a qual eles tentam evoluir, cada um de acordo com a especialidade da sua religião. E nós, espíritas, temos sempre que ter o olhar do profundo respeito por todas as religiões, por todos aqueles que não comungam do nosso pensamento. Não comungar do nosso pensamento não faz ninguém melhor ou pior do que nenhum de nós. Pelo contrário, nós devemos sempre estar imbuídos do conhecimento que nós estamos buscando, para sempre agregar esse conhecimento, sempre trazer reflexões e sempre estar unindo e não apartando, que isso não traz benefício nem para a gente, nem para todos, e principalmente para a sociedade. A questão 94 que nós vamos entrar agora, ela se divide em 2 blocos. Kardec, ele preferiu, dentro dessa especialidade das perguntas que ele sempre se utiliza, ele gosta muito de começar de uma forma mais branda para ir aprofundando, como nós vimos. Algumas questões, ela se divide, por exemplo, em questão 94, 94A, 94B, onde ele vai cercando o conhecimento, vai cercando a resposta dos espíritos, vai aperfeiçoando, para que se busque o real entendimento sobre aquela obra. E ele pergunta assim: é possível em uma nova encarnação que a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado, aquele irmão perverso, de má índole, né? Alguém ruim mesmo, que ainda tem o ódio dentro dele, ainda tem esse viés da maldade. Ele pergunta se esse irmão, né, de uma nova encarnação, se ele pode, numa próxima encarnação, vir no corpo de uma pessoa de bem, né? É possível a nova encarnação que a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não, visto que ela não pode degenerar. Ou seja, se ele antes era um homem de bem, se ele vinha caminhando dentro da sua evolução, não teria sentido ele voltar e vir para o corpo de alguém de índole má. Visto, né, que nós não podemos regredir, nós podemos estacionar, vamos dizer assim. Nós poderíamos passar um tempo ali sem evoluir, devido aos nossos desmandos, devido às nossas paixões mais do que arraigadas. Mas não poderemos degenerar. E aí ele avança na questão 194A, quando ele pergunta: a alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Aí ele já inverte a pergunta, né? E aí os espíritos respondem sim, se arrependeu. Isso, então, é uma recompensa, né? Eu me atrapalhei ali porque fiquei confundindo as questões no meu raciocínio. Mas ele quer exatamente saber, agora, ele quer saber exatamente isso. Se um homem, né, se a alma de um homem perverso pode transformar-se numa de um homem de bem. Claro que sim, né? Se ele se arrependeu, a próxima encarnação ele vai evoluindo. Se nós sabemos que
somos regidos por uma das leis, que é a lei do progresso, nós vamos sempre estar em marcha para frente, né? Kardec, ele vem participar e vem colaborar mais ainda com um comentário dele. Esse comentário, na questão 194A, que vocês estão vendo aí. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrograda, jamais recua. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que chegaram. Em suas diferentes existências corpóreas, podem descer como homens, mas não como espíritos. As posições sociais guardam frequentemente relação inversa com a elevação dos sentimentos morais. E aí ele traz a figura de Herodes, que era o rei, e Jesus era o carpinteiro. Quem era o rei nessa relação? Quem era o carpinteiro? Quem era, vamos dizer assim, baseado na relação com quem ele faz? Quem era o mais evoluído? Não é? Quem era o que era mais, estava mais nos descaminhos da vida? Quem era aquele que estava no caminho reverso? Não podemos fazer essa colocação. Tanto é que os cargos, né, os cargos que existem no nosso mundo, ele não significa que, aliado a esse cargo, existe um homem ou uma mulher de uma evolução moral proporcional ao cargo que ele ali se encontra. Nós vemos diariamente nos tropeços de grandes líderes mundiais que a todo momento dão provas reversas de que ainda precisam trilhar um grande caminho e perderam uma grande oportunidade de elevar-se de um salto. Mas sabemos que as provas são duras, não devemos minorar o dia a dia de quem quer que seja, porque não sabemos o mundo ao qual eles estão envolvidos. Miramês, ele traz a reflexão, que ele sempre sedimenta a reflexão nessas questões, quando ela é dividida, ele traz um comentário como um todo, e que eu acabo trazendo apenas fragmentos desses comentários dele, né, desse resumo, que não é um resumo, é um aprofundamento. Por isso que eu estou sempre pedindo a vocês que façam a leitura prévia das questões e, principalmente, façam a leitura dessa obra de Miramês, para que vocês possam aprofundar e abrir, né, ter essa amplitude do conhecimento. Miramês traz que a doutrina dos espíritos tem a missão de colocar o homem mais perto com o mundo espiritual, treinando-o para uma constante comunicação, de sorte a trocar experiências e abrir campo de trabalho em favor do bem-estar da sociedade. Para isso, usa a mediunidade como porta aberta para o diálogo entre vivos e mortos. E, acima de todas as coisas, vem trazer novas notícias da grandeza e do valor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, como sendo ele um sol que aquece as nossas almas em todas as jornadas empreendidas. Ele faz-nos crer no valor da prece e do trabalho, na sublimidade da caridade e no respeito às leis naturais da vida. Caridade que se falou, né? A parábola do semeador, essa semana que foi vários posts, belíssimos posts, que estão sendo colocados com reflexões, uma criação de frases de impacto que tragam esse consolo, tragam esse alento, que sirvam também de motor, de motivação para algum, né, que se encontram em dificuldades nesse momento, de todo jaez, de toda sorte, de todas as proporções, que possamos de alguma forma auxiliá-los nessas reflexões. Vamos partir para a questão 195, onde Kardec pergunta: a possibilidade de se melhorarem noutra existência não pode levar algumas pessoas a perseverarem no mau caminho, sob o pretexto de que poderão corrigir-se mais tarde? Ou seja, seria pedir para alguém tendo essa consciência de, sabendo que nessa encarnação eu vou simplesmente fazer e acontecer, porque eu sei que na próxima encarnação aí eu vou começar a pensar nisso, tentar ser melhor, mas nessa eu não quero ser melhor não, eu quero realmente fazer tudo que eu tenho direito, ou seja, fazer tudo que eu tenho direito que não preste, né? Eu fazer tudo que não preste.
vão ser totalmente contra tudo aquilo que seja retidão. E é isso que Kardec pergunta, né? Para essas pessoas, se existe essa possibilidade, sobre esse pretexto, o que acontece? Aí os espíritos respondem que quem assim pensa, né, não acredita em nada. E a ideia de um castigo eterno não reprimiria mais que qualquer outra coisa, pois sua razão a repele. E essa ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se só tivéssemos empregado meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos incrédulos. De fato, um espírito imperfeito poderá, em sua existência corpórea, pensar como dizes, mas, uma vez liberto da matéria, pensará de outro modo, pois logo perceberá que calculou mal, o que o levará a sentimentos opostos em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e essa razão porque, na Terra, tendes homens mais adiantados do que outros. Uns já possuem a experiência que outros ainda não têm, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles acelerar o seu progresso ou retardá-lo indefinidamente. Profundas reflexões que os espíritos nos chamam para a atenção. Se essas pessoas realmente tivessem essa consciência e não têm, dizer de uma pena eterna para eles seria inócuo, não teria eficácia nenhuma, porque eles principalmente não acreditariam nisso. Mas nós sabemos que quando desencarnamos, quando o véu do esquecimento é retirado, quando nós nos deparamos com a nossa consciência espiritual, quando nós vemos que não só praticamos o mal não precisa ser só aqueles grandes eventos do assassinato, dessas questões mais profundas, mas questões do nosso dia a dia, questões que vão além da compreensão do que é servir a obra de Deus, a qual nós estamos contidos. Então, quando a gente tem essa consciência, nós vemos que, além de praticarmos o mal, não praticamos o bem. E isso nos constrange. Na literatura espírita de André Luiz, tem várias passagens de irmãos que, quando desencarnam, se veem como erraram. Veem aqueles que acertaram a luz que eles carregam, a luz da bondade, a luz que se reflete no seu perispírito, no seu espírito. E isso lhe traz a consciência do pecado, errar, do quanto ele podia ter feito e não fez. Então é isso, meus irmãos, que nós temos que ter em mente no nosso dia a dia, ter essa consciência daquilo que nós podemos fazer ainda, ou deixarmos de fazer quando aquilo vai prejudicar alguém, principalmente quando nos prejudicar nós mesmos. Nós temos que refletir, temos que fazer, epa, aqui não, aqui eu vou cometer um ato impensado que vai trazer consequências para mim no futuro. E aí nós pensamos nos nossos irmãos que tiram a vida, se eles pudessem adentrar nessa verdade, se eles pudessem ter esse conhecimento, se eles pudessem chegar e ver que tirar a vida não vai trazer o conforto, não vai trazer a solução para seus problemas. A vida continua, nós somos espíritos imortais. O cometimento desses atos só vão nos levar a mais sofrimento, a mais angústia, a mais solidão. Mas não porque o nosso Deus está nos punindo, mas porque nós mesmos provocamos essa punição, devido à consciência dos atos que praticamos. Kardec, ele vem nessa questão colaborar, trazendo a reflexão. O homem que se encontra numa posição má, deseja trocá-la o mais rápido possível. Aquele que se acha convencido de que as tribulações dessa vida são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. E esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno em que acredita. Primeiramente, ele traz essa reflexão para essa questão. Nós temos só duas questões para finalizar a noite de hoje. Além dessa questão 95, temos a 196 e a 196A. Eu sei que a gente sempre deixa um tempo no final para os comentários, mas realmente não tem como eu parar nessa questão para que a gente abrisse nesse momento, esses últimos 15 minutos finais,
para o debate entre todos os questionamentos. Nós podemos, a minha intenção é finalizar esse tema desse capítulo, e na aula seguinte, ou a gente pode se estender um pouco mais uns 10 minutos ou mais, não sei, ou se tiver alguma pergunta que não seja possível esclarecê-la de antemão ainda nessa noite, nós poderemos, no nosso grupo, no chat, a gente pode já ir providenciando as perguntas, a partir desse momento, que elas serão respondidas. O que não der para ser respondido hoje, a gente vai responder no grupo, né? Todos estão inseridos nesse grupo, o grupo que a gente tem, recebe o WhatsApp, e que nós possamos sedimentar esse conhecimento, encerrar esse tema, porque só faltam 2 questões, para a gente refletir e caminhar nessa reflexão na noite de hoje. Eu peço perdão, mas é necessário para que a gente possa continuar entendendo esse tema, a transmigração progressiva, e encerrar. Miramês, ele traz e aprofunda essa reflexão com relação a essa questão, quando ele diz que não esperemos somente por Deus, acreditando que Ele, sendo Pai, faz tudo por nós. Ele mesmo deixou uma parte para cada criatura. O que Ele já fez em nosso favor já é grandioso. Usemos de todas as nossas forças, aproveitemos as oportunidades que surgem em nosso caminho e avancemos. O que pudermos fazer hoje, façamo-lo, porque no amanhã faremos mais se já começarmos. Quando alguém deseja deixar para outra oportunidade, ou para depois da desencarnação, o seu aperfeiçoamento moral, isso mostra falta de maturidade. Essa pessoa ainda dorme e não quer acordar. Porém, o Senhor tem os recursos para fazê-lo despertar, que geralmente são dolorosos. Todavia, essa é a vida. E quem a criou sabia de todos esses detalhes de aprimoramento dos espíritos. A alegria de todos é que há sempre uma esperança para todas as criaturas de Deus. E que o Senhor nos abençoe sempre. A questão 96, ele traz uma reflexão, e aí nós temos uma colaboração também de Emmanuel. Kardec pergunta, não podendo o espírito melhorar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de cadinho ou de depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espiritual para alcançar a perfeição? E aí o que é esse cadinho, né? Cadinho é esse vaso que vocês estão vendo aí, que é um vaso de fundição, que ele é extremamente resistente ao fogo. E foi interessante essa relação que Kardec fez com esse cadinho, né? Porque, de certa forma, quando ele é utilizado para derreter metais, né? Derreter metais e moldar em seguida nas formas, né? Seja independente qual for o metal que seja sendo diluído, né? Tanto pode ser um material nobre, como pode ser o ferro, todos os materiais são nobres, mas quando a gente fala a nobreza é com relação ao valor pecuniário que se é dado pela humanidade sobre aquele material como ouro, né? E temos o ferro também, que é vastamente utilizado, e a sua grandeza e utilização é infinita. E, de certa maneira, quando você, através desse cadinho, que fazendo a relação com o nosso corpo, como Kardec pergunta, usa também como um depurador. Será que não seria um depurador, né, pelo qual devem passar os seres humanos, ou seja, a terra, dia a dia, esse sofrimento? Será que a terra não é esse cadinho, essa bacia efervescente que vai nos moldando pela nossa dor, pelo dia a dia? É isso que ele quer saber. Poderia ter essa relação? E aí os espíritos, sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem num tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, o objetivo para o qual se encaminham. Ele diz que sim, pode sim, a Terra, os mundos terem essa expressão de constranger, de permitirem que, diante do momento que vivemos, da nossa encarnação, nós vamos nos moldando, sendo moldados pelo nosso dia a dia, pelas dores, pelos sofrimentos, que é essa chama que vai nos moldando pouco a pouco, moldando como espíritos.
E aí nós trazemos uma contribuição de Emmanuel nessa obra Religião dos Espíritos, psicografia, pela pena do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 65, que fala reencarnação e progresso. E ele colabora exatamente nessa questão 196. E Emmanuel fala que o mundo é a nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil ao qual pertencemos. O lar é a banca da experiência. Amigos representam explicadores. Adversários desempenham o papel de fiscais. Os parentes difíceis são cadernos de prova. O trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. E sendo Jesus o nosso divino mestre, a cada instante da vida, a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. Eu peço que quem tiver essa obra faça a releitura desse capítulo, porque ela é profunda e vai auxiliar a nossa compreensão. Ele fala que o mundo é essa grande escola e os amigos, eles representam os explicadores. Os explicadores são aqueles que estão o tempo todo nos auxiliando, aquelas pessoas que a vida nos coloca, são irmãos que a vida nos dá de graça, colocam pessoas nas nossas vidas e dizem, olha, fica perto desse aí que tu vai aprender alguma coisa, esse aqui tu não vai aprender muito não, sai de perto dele, deixa ele seguir o caminho dele, mas esse aqui, vá lá, ele está falando ali, escuta o que ele está dizendo, ele vai falar alguma coisa que preste lá, que tu vai entender alguma coisa, e assim eles vão colocando pessoas nas nossas vidas, diariamente. Nós vamos enfrentar, vamos refletir sobre a questão agora, a questão 196A. Quando Kardec pergunta, é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? E aí vem os espíritos categóricos. Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Marcos, então quer dizer que a gente não vai estar nem aí para o corpo da gente porque ele vai apodrecer. Não é isso que os espíritos estão dizendo. Eles não estão dizendo que você deve relegar o seu corpo. Eles estão dizendo que a riqueza maior é o espírito. O corpo é essa grande obra divina que Deus nos deu, apesar de alguns irmãos não o valorizarem, para nós interagirmos nesse mundo que necessita dessa rudeza da matéria, para aqui estarmos interagindo socialmente para abanharmos, captarmos o conhecimento necessário e, principalmente, o conhecimento da nossa evolução moral. E nossa primeira célula, a qual nós somos colocados, é o nosso seio familiar. Primeiramente, nosso pai, nossa mãe, depois nossos irmãos, tios, depois quando nós vamos constituir as nossas famílias, e aí vem os nossos filhos, netos, e assim nós vamos ampliando a nossa família, o aprendizado. Hoje, nós sempre estamos sendo aprendizes, estamos sendo professores, nós sempre estamos sendo referencial de alguém, e sempre temos alguém para ser nosso referencial, nosso paradigma, né? Nós sempre temos alguém que nos espelhamos, fulano age assim, eu acho legal, eu vou fazer dessa maneira assim, não querer ser a pessoa, mas você dentro dos hábitos, da conduta moral dele, você dizer assim, não, cara, esse cara aí, eu quero ser assim, esse cara aí, ele é um cara correto, não é você querer ser ele, porque nós somos o que somos. Jamais eu vou ter condições de ser outra pessoa, porque aquela pessoa teve outra vivência, um espírito que já teve experiência diferente. Então eu jamais poderei ser alguém, eu tenho que ser eu, Marcos, essa pessoa aqui, com todos os meus defeitos, com todas as nossas constantes buscas de aperfeiçoamento. Kardec, ele traz colaboração nessa questão, o 96A, quando ele faz essa seguinte ponderação com relação à vinha, né? Ele faz assim, no suco da videira encontramos uma comparação material dos diferentes graus
da depuração da alma. Ele contém um licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma porção de matérias estranhas, que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de várias destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique, no qual o espírito tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito, que também se purifica à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Esse comentário, esse esclarecimento de Kardec, essa reflexão que ele traz, simplesmente maravilhosa. Ela é de uma sublimidade na colocação dele, porque nós sabemos que todas as colocações e as participações de Kardec, elas foram revisadas pela equipe espiritual que conduzia os trabalhos. Ele, quando terminava a sua reflexão, os espíritos faziam a leitura dela e aprovavam ou não, mandavam ele modificar, acrescentar, tirar, não dizendo a ele, coloque isso, mas ele chegava e dizia, olha, reflita mais, não está boa ainda, aperfeiçoe, não chegou aonde a gente está querendo, aperfeiçoe, estude, veja por esse viés, veja por aquele viés, mas não chegou e disse, olha, tira a palavra tal, bota tal, não era isso. Porque, como nós já falamos, o trabalho que todos nós estamos desenvolvendo, desde o primeiro momento, lá atrás, em 2019, quando começamos em maio, nosso estudo que é o Espiritismo, começou da nossa vontade, das nossas intuições, do nosso desejo, e foi caminhando, cada um foi se melhorando, agregando, só que, a partir do momento, o momento X, que a espiritualidade vê o comprometimento, eles começam a nos auxiliar, dando dica aqui, ali, nos qualificando, mostrando intuições, de repente dá vontade de você fazer um curso de uma coisa, de repente dá vontade de você estudar tal matéria, você fica assim, caramba, para que eu estou estudando isso? E mais na frente você vê o resultado daquele estudo que você estava fazendo. E Kardec, quando traz todas as questões, fazendo a relação do corpo com a vinha que já é o símbolo do Livro dos Espíritos, quando ele fala dessa questão da depuração, dia após dia, você purificando o espírito através dessas contínuas reencarnações, você vê que, e nós sabemos que o corpo é como se fosse uma esponja, ele está purificando o espírito. Então, quando nós vimos e estamos vendo, muitas das nossas doenças corporais, elas são somatizações dos nossos desregramentos, alguns de outras vidas, e dessas ainda, dos excessos, do estresse, o ódio, a vingança. Isso tudo vai provocando, porque as emoções, ela vem do espírito. É o espírito que ainda está ali ainda, cheio de mazelas, quando tem ódio, traz ódio por pessoas que ele não compreende, que são irmãos que foram colocados na vida dele para que ele pudesse superar aquele ódio, mas ele não consegue superar. Então, quando ele começa a alimentar todos esses baixos sentimentos, ele, de certa forma, transforma esses elementos, esses fluidos que acaba somatizando no corpo, acaba transformando em doença para o nosso corpo. Então, por isso da importância da gente estar sempre mudando o ponto de vista sobre N coisas que acontecem no nosso dia a dia. É não entrar em provocações. A gente sabe que é difícil. A gente fala muito dessa palavra difícil. Tudo é difícil, mas só depende da nossa boa vontade, da nossa percepção, do orai, do orai, vigiai, do estar sempre atento, estar sempre tendo calma no caminhar do dia a dia. Isso é que é importante para todos nós. Miramês, ele traz ainda a colaboração com relação a isso. Quando se vê um espírito encarnado ou desencarnado que já atingiu a libertação, é bom que se lembre da sua jornada, o que ele já percorreu pelas vidas múltiplas. Ninguém compra a tranquilidade, meus irmãos, assim como não se vende felicidade, que é conquista. O preço é esforço, é dor, é sacrifício e tempo. E destes meios surgem as bênçãos de Deus, computando todas as qualidades e convertendo-as em luz para o viajor honesto e trabalhador, que percorreu todos os caminhos de aprendizado. É necessário que isso aconteça para nascer no coração o sol da esperança. Nós finalizamos a nossa apresentação na noite de hoje,
agradecemos a paciência de todos. Esse é a nossa grande bandeira, que é Deus. E esse Deus, com essas palavras, desse nosso alfabeto, da nossa língua portuguesa, ela se transformou, o D se transformou em divulgar. Divulgar o quê? Divulgar tudo isso que nós estamos sentindo, vibrando, vivendo dentro da doutrina espírita. Divulgar para aqueles que querem escutar, por aqueles que estão propensos ao receber, ao ouvir. O nosso mestre, sempre que provocava uma cura, ele sempre esperava ouvir, ele sempre esperava que aquele irmão que estivesse procurando ele viesse já com o coração desarmado. Ele não saía curando indistintivamente, né, de forma indistintiva. Ele saía, de certa maneira, procurando que aqueles viessem a ele, para que ele pudesse operar. E quando nós entramos no Evangelho, nós entramos nesse conhecimento, nós acabamos nos evangelizando. E nos evangelizando, podemos evangelizar aqueles que nos cercam. E quando evangelizamos, estamos unificando. E quando unificamos, estamos servindo a nós mesmos, na nossa elevação, servindo a Deus, servindo ao nosso próximo, servindo como co-criadores e como participantes de toda essa criação divina. Eu agradeço imensamente a paciência de todos vocês. Fiquemos em paz e temos ainda um tempo para algum esclarecimento, alguma pergunta. Como eu falei, eu peço perdão por ter ido até o final do tema, mas era necessário que finalizasse na noite de hoje para que não ficasse quebrado e incompreensível.